Amiguinhos, há 50 anos uma multidão invadiu uma pequena cidade no interior dos Estados Unidos. Eles curtiram ali 3 dias com muita música. Ah, aquele verão. Eu não tô enxergando nada, então vou tirar esse óculos aqui, tá complicado. Ali nascia um dos maiores festivais da história, feito para celebrar a paz e o amor, além de criticar a violência da Guerra do Vietnã. Exatamente, então levante as mãos, role na lama, porque a gente vai falar das coisas loucas que aconteceram em Woodstock. Uhul. Antes de começar, vale citar que Woodstock é cercado por muitas lendas e mitos, então alguns fatos podem ter sido inventados ou aumentados nesses 50 anos, né? Os shows aconteceram em Bethel, que fica a 90 quilômetros do local original. A ideia inicial dos produtores era que o concerto rolasse no condado do mesmo nome, charado festival, mas os moradores do local não quiseram saber do evento. Aí os caras acabaram alugando um parque industrial na cidade de Wallkill, também em Nova York, mas ali eles encontraram uma certa resistência da população outra vez. And we found a site in Wallkill, which is kind of the history, and wasn't ideal, but we settled on it because we were getting desperate and it was available. Graças a uma regra inusitada que proibia banheiros portáteis, né, aquele banheiro químico no condado, Woodstock foi expulso do distrito e ficou sem sede, faltando apenas um mês pro início da atração. Caraca, que doideira, né? Foi quando surgiu uma fazenda de 60 mil metros quadrados em Bethel, mas adivinha, quando o povo descobriu que os shows seriam na cidade, não teve dúvida e protestou novamente. E sobrou até pro dono do local alugado pro festival, que teve seu comércio de leite boicotado pelos vizinhos. Porque naquela época, galera, o movimento hippie, ele era um movimento de contracultura, era bem subversivo, assim. Não era bem visto por Não quem não era. fazia parte do movimento. E o conselho de Bethel até tentou entrar com um processo para impedir o evento, mas aí já era tarde demais. E enfim, o Woodstock encontrou o seu lar. É legal porque hoje em dia as pessoas falam, o festival é legal num gramado, num sítio, e aí começou aí, né? Começou aí e na verdade foi como Sem um querer. plano C, né? Just a little bit harder. Apesar da fama entre os hippies e do conceito anticonsumismo, Woodstock vendia ingressos para ir nos 3 dias, pagava-se $18 na compra antecipada ou $24 na porta. Pô. Lembrando, galera, que corrigindo hoje daria R$700. Na verdade, galera, o objetivo dos organizadores era levantar grana com o festival para construir um estúdio de gravação. E tudo ia muito bem, tanto que mais de 100 mil tickets foram vendidos de maneira antecipada, mas quando chegou no dia do evento, as coisas mudaram um pouco. Vamos começar agora a falar das tragédias. Por causa do atraso em achar uma sede, a organização não teve muito tempo aí para trabalhar na estrutura do festival, né? Então, quando começou a chegar aquele bando de gente sem ingressos, os produtores ficaram desesperados, porque nem as bilheterias estavam finalizadas aí. Tá parecendo a quermesse da sua cidade do interior aí, você que sabe que tipo, né, que fica meio desorganizado, os caras fazem tudo de última hora. Daí a galera aproveitou, derrubaram as cercas, invadiram o festival e pros organizadores restou anunciar que o Woodstock era de graça. E isso atraiu ainda mais gente pra lá. It's a free concert from now on. That doesn't mean that anything goes. What that means is we're gonna put the music up here for free. Falando em público, não há um número oficial, mas se estima que entre 300 a 600 mil pessoas curtiram os shows entre os dias 15 e 17 de agosto. Como reflexo disso, galera, todas as estradas em direção ao festival ficaram congestionadas e o trajeto entre Nova York e Bethel, que demora 2 horas, podia ser feito em 8 horas nos dias do evento. A solução para muitos foi abandonar o carro e ir andando até o show, deixando umas centenas de automóveis parados na rodovia. Imagina, tipo, meio apocalíptico. Apocalíptico now. É um cenário meio hippie apocalíptico. Exatamente. É o apocalipse hippie. É o apocalipse hippie, exato. O trânsito
caótico, isso é uma coisa que a gente já se acostumou, né? Que hoje em dia só chama de trânsito mesmo. Normal, não tem mais caos. Trânsito é caótico, né? É o que é. Prejudicou até a chegada de alguns artistas lá em Woodstock. A banda, por exemplo, Iron Butterfly, ficou presa no aeroporto e pediu um helicóptero pros produtores. E como resposta, eles receberam um telegrama com as primeiras letras de cada linha formando a palavra fuck you. Que eu nem preciso traduzir, obviamente, né, galera? Manda um helicóptero, os caras estavam achando que era o Bonovox chegando Os caras no caos, com todo mundo invadindo o bagulho. Manda um helicóptero. Claro, peraí, deixa eu só mandar uma carta antes. Tinha tanta gente ali, galera, naquele final de semana, que Bethel, de apenas 2.000 habitantes, uma cidadezinha na época, se tornou temporariamente a terceira cidade mais populosa de Nova York. Mesmo com todo esse caos nas estradas, o festival precisava começar e a honra da abertura veio pro cantor Richie Havens. Can't make it anymore. Can't make it anymore. O artista, galera, já estava terminando sua apresentação quando recebeu a notícia que a segunda atração do dia ficou presa na lama. Ia se atrasar, sente só. E aí o jeito foi o Richie seguir tocando até esgotar o seu repertório, daí ele precisou improvisar. E foi dessa forma que Freedom, um dos seus maiores hits, veio ao mundo. Irado, ele cantou Mother's Child e na hora do refrão ele repetiu a palavra Freedom. O público foi ao delírio, ele copiou o grito, fazendo um dos grandes momentos aí do Woodstock. Freedom, 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 freedom. E por falar em shows, o festival teve uma grande leva de performances marcantes. Uma delas foi da banda Grateful Dead, mas não por um motivo muito óbvio. A apresentação do grupo ficou gravada por causa dos choques elétricos que os integrantes tomavam dos seus instrumentos em alguns momentos. Olha que absurdo, velho. Cara, o pior assim, ó, que isso é muito comum, principalmente antigamente, quando tudo era com fio e tudo mais. Você já cantou em As microfones coisas que não dão eram choque? aterradas. Eu já tomei muito choque na boca, cantando, moleque. Ia cantar... Pum. Bom, isso só aconteceu porque tava chovendo e na hora que os caras subiram no palco, as guitarras e os microfones não estavam aterrados corretamente. Na época isso devia ser muito comum. Com o tempo isso foi melhorando até que parou de acontecer e tal. Well, I know. Já pro The Who, o problema foi com o Pete Townshend, que ficou muito irritado quando o ativista político subiu no palco e pra expulsar o cara ele quase deu uma guitarrada nele. I think he's a pile of shit while John Sinclair rots in prison. Enquanto isso, uma das apresentações mais incríveis dos 3 dias de festival foi do guitarrista Jimi Hendrix. Esse virou um dos momentos mais marcantes da história, mas o problema é que pouca gente viu. O guitarrista ele foi escalado para fechar o evento, mas o temporal, as fortes chuvas, problemas técnicos, várias coisas causaram atraso e o Hendrix só entrou no palco na segunda-feira de manhã. Daí muita gente já tinha ido embora e se estima que apenas 10% do público geral do Woodstock viu ao vivo os solos do grande músico. Caramba, eu fico imaginando que ele deve ter ficado um pouco chateado, né? Mas ele não sabia que ele tava marcando a história, Só né? que ele não sabia que ele tava fazendo um dos shows mais importantes da vida dele, Que louco. mesmo assim. E um dos sons mais marcantes foi a versão na guitarra do hino dos Estados Unidos, em que a melodia foi misturada com riffs parecendo bombas numa guerra crítica do Vietnã. Mano, isso é muito legal. Essa... Você vai ouvindo o solo e ele fazendo uma guitarra. É uma viagem. Mano ouvir esse som. do céu, o E, cara assim, conseguiu quem- protestar com a guitarra. velho. Quem gosta de Hendrix, que gosta de música e nunca viu esse show, vale a pena ir atrás de ver, porque tem momentos preciosíssimos, assim. E apesar do show vazio, o músico teve o cachê mais gordo daquele festival, recebendo cerca de $18 mil pela performance, que na época valia muito dinheiro.
Como o público foi muito acima do esperado pelos organizadores, que tinha a expectativa de receber só 50 mil pessoas, alguns probleminhas começaram a surgir. Um dos primeiros perrengues foi com a comida, afinal nenhuma das empresas sabia como fazer para encher a barriga de tanta gente ao mesmo tempo, eles não estavam preparados para isso. Daí uma das primeiras soluções foi vender os lanches por um valor 4 vezes mais caro, mas não adiantou e logo todo o estoque de alimento já tinha acabado. Bom, diante dessa escassez, as cidades ao redor sentiram pena e acabaram doando grande quantidade de comida e água que foi levada por helicópteros, aqueles que não foram buscar alta. Exatamente. É uma coisa mais importante. Público, exatamente, eles estavam levando comida pra galera. Meu Deus, né? Você viu, a cidadezinha não tava gostando, mas depois levaram comida pros hippies, tadinho. Não vou deixar os bichos morrer de fome. Não dá pra deixar a galera ter fome. Porque, tem que explicar também, porque assim, a galera foi pro festival e ficou dormindo lá, ficou hospedado o final de semana todo, então tinha que ter maneira de servir comida, água, tipo, coisas básicas pra sobrevivência. Mas antes do socorro aéreo chegar, a galera se virou comendo algo que não era muito comum na época, a granola. A região do festival produzia muito do alimento, inclusive foi graças a Woodstock que a granola ficou famosa e acabou se destacando na culinária, acabou ganhando popularidade. Let's go for a bounce on my trampoline. Como esse não foi o único dilema do estoque, até ir no banheiro causava dor de cabeça e enormes filas, já que eram cerca de 800 pessoas pra cada banheiro na média. Meu Deus do deve céu. ter sido muito caótico o bagulho. Caramba. Mas tinha uma sonzeira, pelo menos. Os médicos também precisaram trabalhar, foram milhares de atendimentos durante os shows. Curiosamente, muitos deles eram por lesões no pé, pois a maioria das pessoas estava descalça, galera. Olha que perigo. Além dos sapatos, muitos fãs do Woodstock também não usavam nenhuma peça de roupa. Os caras ficavam peladão ali, sem nenhuma preocupação. As leis dentro do festival eram mais flexíveis, então fazer sexo em público e até consumir drogas eram coisas normais de se ver naquele fim de semana. Foi o famoso vale tudo. Bem flexível. Bem flexível. Por falar em entorpecente, até quem queria ficar sóbrio precisava tomar cuidado pra não ficar louco acidentalmente. Ah, fiquei chapado, não sei como seria isso. Dizem que maconha vicia. Eu fumo há 30 anos, todos os dias. Todos os dias, não pulo nenhum. E não dá certo. Segundo relatos, as pessoas estavam colocando droga nas bebidas, inclusive os próprios produtores tinham receio do que tomavam, então, na dúvida, eles só consumiam produtos lacrados. Por causa desse caos, galera, o governador de Nova York, na época, chegou a ligar para os organizadores do festival e ameaçou mandar força policial para controlar aquele bando de doido. Mas, por sorte, os produtores conseguiram contornar ali a autoridade e evitaram, assim, ainda mais confusão. Esse combo drogas, multidão e caos acabou tendo algumas consequências trágicas. 2 pessoas morreram de estoque. Vou te falar, na minha opinião, eu sei, é muito trágico morrer 2 pessoas. Mas, cara, podia ter morrido mais gente, porque era tanta gente doida, tanta falta de estrutura. E o negócio ainda que não se tinha muita consciência do que era isso, dos efeitos dessas drogas. Era uma fase de muito usa aí, vai, cada um por si. 2 já é bastante, já é muito pra um festival. Sim. Mas, cara, se for pensar no período que aconteceu, da forma como foi, você tem razão. Bom, uma dessas mortes teria sido de overdose, obviamente, apesar de ter relatos de que essa pessoa morreu por problemas cardíacos causados ali pelo uso de um remédio. Outra vítima era um jovem de 17 anos que estava cochilando num saco de dormir quando foi atropelado por um trator. Bom, ainda existem boatos sobre uma terceira morte e os motivos variam, desde overdose até uma ruptura de apêndice, mas não sabe nem se existe essa terceira morte. Nem se existe apêndice, as pessoas estão enganadas. Especulações aqui. Por falar em rumores, uma das lendas mais famosas de Woodstock fala que 2 ou talvez até 3 bebês nasceram no evento. Nasceram, mas foram feitos uns 3 mil, né? Porém, o mais provável é que ninguém tenha nascido ali no festival, afinal, os historiadores nunca conseguiram comprovar a realidade dessa história. Se você... Tá todo mundo muito doido, ninguém sabe se foi uma viagem coletiva. Imagina a pessoa... Eu nasci lá! Into a river of love. Se por um lado o público vibrava com os shows lendários de Woodstock, por outro, os organizadores arrancavam os fios de cabelo pela perda de dinheiro, o prejuízo, né? O custo do festival foi alto. Pra época, estima-se que
cerca de 180 mil dólares foram gastos com os cachês dos artistas, isso sem citar os custos de aluguel da fazenda e de toda a infraestrutura. Segundo estimativas, galera, o investimento total lá do Woodstock foi cerca de 3 milhões de dólares e arrecadaram apenas 1,5 milhão. Além disso, muita gente que já tinha ingresso não conseguiu chegar no show por causa do trânsito, processou os produtores e pediu uma grana de volta, né, somando todo mundo que pediu, ou seja, preju pesado, apesar de terem feito história. Os fazendeiros lá de Bethel também aproveitaram o embalo e entraram com cerca de 80 ações judiciais contra a organização do evento, alegando depredação nas suas propriedades. Bom, os caras só não faliram porque a família de um dos investidores era muito rica e usou parte da fortuna para cobrir o rombo e meio que resolver o problema da galera ali. O sucesso do documentário Woodstock de 1970 também ajudou, já que ele faturou cerca de 50 milhões de dólares na bilheteria. Que legal! Olha a potência do audiovisual, cara. Aliás, o lendário Martin Scorsese foi editor e assistente de direção nesse filme, que inclusive foi um dos primeiros trabalhos de destaque do cineasta. Mas mesmo com a grana do documentário, os produtores só conseguiram saldar as dívidas 11 anos depois, em 1980. Além do evento original, outras duas empreitadas levaram o nome Woodstock. Uma em 1994 e outra em 99. Os dois trouxeram grandes bandas do rock como Red Hot Chili Peppers, Aerosmith e Metallica e arrastaram milhões de pessoas. Porém, a edição de 99 ficou marcada pela desorganização e violência, tanto que os shows terminaram em quebra-quebra generalizado e a galera chegou até a atacar fogo em tudo. Depois disso, Woodstock ficou adormecido, até notícias que um novo show comemorando os 50 anos da primeira edição seria realizado agora em 2019. Até divulgaram uma prévia do line-up com Jay-Z e Miley Cyrus, mas o projeto caiu por terra após um desentendimento entre os investidores, o que é uma pena. Mas essa é uma pena, mas essa é uma marca. Woodstock acontecendo. Eu também, mas essa é uma marca que traz tantas memórias que quase como se o novo Woodstock der tudo errado, vai ser a marca registrada, sabe? É verdade. Bom, talvez seja melhor assim, galera, e que aqueles 3 dias de paz e amor fiquem apenas nas memórias e nas telonas. Just a little bit harder. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. É isso aí, eu achei muito interessante as histórias aqui. E é isso, se você ainda não fez uma maratonazinha, eu sugiro, a gente tem muito vídeo interessante, inclusive com conteúdos parecidos com esse de hoje. É isso aí. Hips, soltem a guitarra e vem pro YouTube. Não solta a guitarra não, vem pro YouTube com a guitarra na mão.